Já tiveram da Comum, eles estão gravados, eles estão no link do grupo geral. Então, quem acabou de entrar no link geral lá da Bigold, só acessar a descrição, vocês conseguem ver lá a gravação de todos os encontros, desde lá do começo de 2023. Então, às vezes tem algum tema, alguma coisa que você gostaria de ver, pode acessar lá, tá no YouTube para todo mundo ver. Sejam super bem-vindas. Sempre começo dizendo, né? Até porque eu sei que tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, pessoas que vão chegando, pessoas que vão saindo. A ideia da Comum é isso mesmo, é a gente ir, enfim, convidando pessoas, chegando pessoas nutris diferentes, né? Mas, gente, o encontro da Comum, o intuito, né, é realmente ser um espaço seguro de troca. Então, para quem não me conhece, eu sou Verônica Paiva, eu sou nutricionista, me formei em 2016. E desde 2023, porque eu me sentia absurdamente sozinha na nutrição, não sei se vocês se identificam, mas com uma dor muito grande, eu me sentia sozinha, eu falava, gente, não tem com quem trocar, não tem com quem conversar. Eu sempre trabalhei com foco em comportamento, nessa área principalmente, eu ficava muito perdida. E aí eu tive a brilhante ideia, eu falei, vou criar uma comunidade e toda terça, na época era de 15 em 15 dias, a gente ter um espaço de troca, a gente ter um espaço de apoio, a gente ter um espaço para a gente trazer as nossas dores. Ali, algumas nutricionistas vieram juntas, a gente foi criando um grupo muito legal, né? Enfim, acabaram que elas meio que se formaram na comum, vamos dizer assim. E eu tinha parado uma época e eu resolvi retomar a Comu, e esse ano a gente voltou, então toda primeira terça-feira do mês a gente tem um encontro para falar sobre um assunto, tá? Mas eu sempre trago isso, a importância de frisar que não é uma aula. Então, é um lugar seguro de troca. Quem quiser abrir câmera, fica super à vontade. Depois eu quero que vocês falem, ou enfim, no chat, que vocês fiquem super, super à vontade, porque a ideia é realmente que a gente tenha um lugar leve e que todas vocês saiam pelo menos com algum insight do que eu trago aqui, né? A D sempre me apoia, ela sempre me ajuda aqui trazendo algumas questões também, tá? Então, todo encontro tem um tema central, obviamente, para a gente não sair conversando sobre coisas aleatórias. E o encontro de hoje é realmente da gente falar sobre o programa nutricional, certo? Quem quiser colocar aí no chat, me contar se vocês já atendem ou se vocês não atendem, se vocês têm um programa nutricional, tá? Já ou não, se atende em consulta, quem quiser comentar aí no chat ou quiser falar também, fica super à vontade, tá? Mas eu resolvi trazer essa temática porque é uma temática que eu vejo uma dor muito grande de nutricionistas no mercado. Vejo isso nas minhas mentorias individuais. Eu vejo isso em conversas no WhatsApp. Então, nutricionistas que entram em contato comigo falando de mentoria, sempre a dor delas ali é em relação a essa questão de programa. Muitas não sabem como fazer, outras têm medo de vender, outras se sentem perdidas, confusas, acham que, enfim, não conseguem colocar isso. Então, a conversa aqui hoje vai ser para desmistificar algumas coisas, que nem eu falei, não é uma aula, vocês não vão sair aqui com um programa montado, mas é um lugar que vocês vão sair com alguns insights e falar, bom, talvez eu precise olhar para esse lugar aqui que eu não esteja olhando, talvez eu preciso mudar um pouco a minha visão, o meu olhar em relação aos programas nutricionais. Combinado? Bom, gente, o programa nutricional, uma coisa que é muito importante, que eu já trouxe aqui de início, programa nutricional não é pacote de consultas. Então, eu vejo muitos nutricionistas falando: eu tenho um programa ali, são 4 consultas, são 3 consultas. E aí você pergunta, tá, e qual que é o método, como é que é? Ah, não, é porque eu coloco 3 consultas porque aí fica mais barato. Se cada consulta individual é 300, no pacote fica 250 cada uma, e aí fica mais barato e o paciente, ele vai ali, a gente vai agendando de 2 em 2 meses, de mês em mês, de um mês e meio, enfim. Eu falo, bom, então o que você tem é um pacote de consultas avulsas e não um programa nutricional. Por quê? Porque um programa nutricional, ele deve ter uma estrutura. Ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim.
Não necessariamente um fim ali, vou falar isso para vocês, vocês vão entender. Não necessariamente um fim, claro, porque às vezes vai precisar de novos programas nutricionais com aquele paciente. Mas o ponto é, um programa nutricional, ele tem um caminho, ele tem uma estrutura, ele tem um método, ele tem um processo. E quanto mais clareza você tiver disso, mais estruturado é o seu programa nutricional. Eu sempre falo que consultas avulsas, quando a gente vai trabalhando em consultas, pacote de consultas, enfim, consultas avulsas, a gente entra naquele lugar de apagar incêndio, né? Dê? A gente sempre fala isso, porque o que que isso quer dizer? Que o paciente ele vai trazendo as demandas dele e você só vai apagando os incêndios. Tipo, cada vez ele vai trazendo e você vai resolvendo o problema dele. Qual que é o problema disso na prática? Vários. Primeiro, porque você não consegue começar um processo e seguir ele até o fim. Então, você como profissional, você se perde, porque você vai esperando para ver o que que o paciente está te trazendo, você vai esperando para ver o que que vai acontecer, nem você sabe o que vai acontecer. O outro problema é que o próprio paciente ele se perde, porque por mais que você está ali para você poder solucionar os problemas dele, não é isso que ele quer. Ele não quer uma pessoa que esteja ali só para solucionar. O paciente ele quer um caminho, ele quer um profissional que guie ele, que traga estratégias para ajudá-lo nas questões que ele vai trazendo. Quando o paciente ele se sente perdido dentro de um acompanhamento, a chance dele conseguir fazer aquilo que você colocou, né? Ele conseguir ter um compromisso, ele ter um comprometimento com o processo é muito baixo. E a chance desse paciente desistir ou não continuar com você é praticamente de 100%. Então pensa você ir buscar um profissional para fazer um acompanhamento, esse profissional ele não te dá um direcionamento, ele não te dá um caminho, ele não te dá nada. E você só vai chegando ali uma hora, você vai se perguntando, gente, o que está acontecendo? E eu falo isso, tá, gente, por experiência própria. Porque eu já passei por isso. Eu já cheguei em um lugar de que eu estava captando vários pacientes pelo Instagram, né? Foi uma época que eu consegui viralizar bem no Instagram, isso foi mais ou menos em 2022, assim. E eu comecei a perceber que, ao mesmo tempo que eu tinha uma grande captação de pacientes, eu tinha uma grande evasão desses pacientes. Ou seja, eles chegavam, ao mesmo tempo que eles chegavam, eles iam embora. Então, eu perdia muito paciente. E eu comecei a me questionar o porquê. Detalhe, eu sempre trabalhei com programa nutricional. Vou falar isso com vocês também. Eu sempre atendi com programa nutricional, desde quando eu me formei. Mas era mais um pacote de consultas. Eu falava que era o programa, mas era mais um pacote, porque eu não tinha uma estrutura. Quando eu parei para olhar e falava assim, bom, meus pacientes estão perdidos e eu também tô. Quando eu fui estruturar esse meu programa nutricional, gente, meus atendimentos teve uma virada absurda, absurda nos meus atendimentos. Esse ano mesmo, eu estava vendo minha planilha, eu não tive nenhuma desistência e 90% dos meus pacientes refizeram um novo programa nutricional e também, ou aqueles que não refizeram porque não tinha necessidade, mas agendaram uma consulta depois para continuar acompanhamento. Então, a conversa aqui, a gente sempre vai trazer para esse olhar de como um programa nutricional é extremamente importante para nossa atuação para a nossa carreira, desde que ele seja muito bem estruturado. Então, deixo mais uma vez para eu passar aqui. Anotem isso e guardem isso para o resto da vida. Um programa nutricional não é um pacote de consultas. Um pacote de consulta é um monte de consulta avulsa, solta. Um programa nutricional é um programa que tem uma estrutura. E normalmente, esse programa nutricional, quando ele tem essa estrutura, ele tem esse caminho, ele tende a gerar basicamente mais coisas, mas eu resolvi trazer esses três pontos aqui para vocês, tá? Podem anotar aí, podem tirar foto e guardem muito bem isso daqui. Clareza e segurança, tá? E clareza e segurança, mais uma vez, como eu falei ali atrás, não é só pro paciente, tá? É para você também como profissional. Então não é só uma clareza e uma segurança para só para o paciente seguir. É para você, profissional, se sentir seguro. Para você, profissional, ter clareza do que vai acontecer. Para a gente ter
menos demanda de energia, aquele desgaste de energia muito grande, sabe? Em consultas. Falar, meu Deus, esse paciente vai vir, eu não sei o que que ele vai trazer, eu não sei o que que vai acontecer, eu não sei. E se ele trouxer demandas que eu não sei, enfim, trabalhar. Então, o programa, ele é para trazer clareza e segurança para os dois lados. Quando você tem um programa muito bem estruturado e você consegue colocar isso no papel e você consegue ofertar isso para o paciente, e o paciente ele chega ali no lugar de seguir aquilo que você colocou, o paciente ele olha para aquele caminho, ele olha para aquele planejamento, ele fala, tô entendendo. Agora eu sei o que que eu tenho que fazer. Eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Então, quando você tem essa clareza, você como profissional, nós, nutricionistas, a gente tem essa clareza do caminho e a gente consegue passar isso para o paciente, gente, o paciente, ele vai seguir absolutamente tudo aquilo que você está falando, porque ele está vendo, ele está entendendo o que está acontecendo. E não é mágica, tá? Não é tipo, ai meu Deus, nossa, Não. É realmente a gente ter uma estratégia. E isso faz o ser humano, minimamente, ele seguir aquilo ali, né? Daí pode complementar. Ver, e também trazendo um ponto que a gente conversa bastante, até nas mentorias, a previsibilidade, né? Que eu sei que você vai falar mais ao final, né? Que é o retorno financeiro, mas só trazendo um recorte para os meses que a gente está vivendo agora. Porque muitas vezes é uma dificuldade do nutricionista entender que o programa nutricional vai dar esse respiro nos meses de baixa, que é comum, tá, gente? Isso a ver, vive já há 10 anos de atendimento, eu há 17 anos quase de atendimento. Sempre tem os meses de alta, meses de baixa, para a gente não ficar nesse desespero também de, nossa, janeiro, fevereiro, o consultório bomba, né? Todo mundo vem atrás. E para mim, pelo menos, tá, meninas? Julho e agosto são os meses mais de menor demanda de pacientes novos, né? Mas vocês vão ver que com o programa nutricional também ajuda nessa equidade, assim, nessa estabilidade também para a gente durante o ano todo. Não, perfeito. Então, aproveitando, né, que você trouxe isso, eu vou pular aqui pro último tópico, porque para complementar, enfim, sim, um programa nutricional, uma das vantagens é essa questão de ter essa previsibilidade e um maior retorno financeiro. Por que um maior retorno financeiro? Porque a gente não precisa de uma demanda muito grande de pacientes para a gente ter aquele retorno que a gente deseja, porque um programa nutricional normalmente ele vai ser um programa com um ticket maior do que uma consulta avulsa, obviamente, até porque ele não é só sobre uma consulta, né? São várias consultas. Então, se você tem uma consulta de R$ 500, você consegue vender um programa de 1.300, alguma coisa ali do tipo, um exemplo. Então, você precisa ter menos paciente ali para conseguir ofertar esse programa. E isso ajuda muito, principalmente quem está começando. E aí, eu provavelmente deve estar passando na cabecinha de vocês, né? Mas eu estou começando, como é que eu vou vender um programa? Calma, a gente vai falar sobre isso. Mas isso é muito importante. E aí, a gente linka isso com a fidelização. Gente, tem uma frase que eu sempre falo, eu sempre vou falar essa frase porque é a maior verdade. Fidelizar paciente, se vocês quiserem anotar isso para a vida e vocês depois de um tempo vocês vão voltar e vão me falar, Verônica, de fato, você falou aquilo ali e é a maior verdade. Fidelizar paciente é mais fácil, demanda menos energia e menos dinheiro do que captar novos pacientes. Vou repetir mais uma vez para vocês nunca mais esquecerem isso. Fidelizar paciente é muito mais fácil, demanda menos energia e menos investimento, menos dinheiro mesmo para vocês do que captar paciente, tá? Então, quando a gente sempre pensa que a gente vê o movimento hoje em dia nas redes sociais de mentorias, de marketing, captar, 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 captar. Aí você vai fazendo ali um monte de consulta avulsa, captando um monte de paciente, esse paciente não volta no retorno. Esse paciente faz uma consulta e ele some. E aí você tem todo aquele gasto de energia de
todo aquele início de consulta, todo aquele início de processo, que normalmente é um processo mais complicado, não sei como é que vocês fazem aí, mas o meu início de consulta tem uma demanda de secretária, tem uma demanda de agendamento, tem uma demanda de tempo muito maior, porque eu tenho que analisar formulário, eu tenho que entender esse paciente, eu tenho que construir toda a história dele. Então, uma primeira consulta, ela me demanda muito mais tempo do que um retorno, normalmente, né? E aí a gente pensa, preciso captar, preciso captar. Ah, eu não tô captando paciente, não tô captando paciente. E os pacientes que estão entrando? Você está fidelizando? Você está conseguindo fidelizar? Você está conseguindo manter esses pacientes aí com você? E quando a gente fala de fidelização, a gente precisa falar de resultado. Então, quando a gente está falando de um paciente que quer continuar com você, é porque você está gerando resultado. E nem sempre de número. Vou até abrir um parênteses aqui. Hoje mesmo eu fiz uma consulta com uma paciente. A gente acabou de finalizar o nosso primeiro programa nutricional. Meu programa tem 3 consultas, tá, gente? São 3 consultas e a gente finalizou o nosso primeiro programa hoje. O objetivo dela no começo era perder peso. Ela tem problemas de comportamento alimentar super complexo, hábitos super ruins, várias questões. Ela não perdeu peso, muito pelo contrário, ela ganhou 2 quilos dentro desse processo. Só que desde o começo eu expliquei para ela o caminho. Expliquei para ela que a gente precisava olhar essa base desse comportamento, que a gente precisava olhar para metas básicas. Por exemplo, ela não tomava um copo de água por dia, ela não fazia isso, né? Então, mais uma vez, com questões de comportamento. E aí, hoje ela falou assim: não, eu tô no caminho, eu tô pela primeira vez conseguindo olhar para minha alimentação, eu tô pela primeira vez conseguindo me entender, eu tô conseguindo pela primeira vez refletir sobre coisas que eu nunca refleti. Não, a gente vai continuar quantos meses forem necessários, mais um, mais um, mais um. Então, quando eu falo resultado, não é nem sempre ali gerar a perda de peso, mas o paciente conseguir ver dentro desse processo essa mudança. Se eu tivesse feito uma consulta com essa paciente, ela nunca mais ia voltar. Se eu tivesse feito só uma consulta avulsa, ela nunca mais ia aparecer. Quando eu fiz a proposta desse programa e ela viu o planejamento da primeira consulta lá que ela veio, ela viu o planejamento, ela entendeu que ela tinha um caminho para seguir. Ela falou: bom, eu vou continuar. E mesmo que ela não tenha perdido peso, ela quer continuar. E agora eu falei: não, agora está na hora da gente começar a focar nisso. Agora é o momento. Então agora a gente começa um novo programa e com já esse foco mais voltado para perda de peso. Então, a fidelização, ela gera muito mais essa facilidade. E outra coisa, retorno financeiro também. Porque o paciente que fideliza, ele vai comprar um novo programa seu. Ele vai estar ali. Então, recentemente, nesses últimos meses, pacientes que começaram comigo em janeiro, estão todos renovando o programa nutricional comigo. Então, isso não me preciso ficar indo no Instagram, ficando um monte de lugar ali o tempo todo querendo captar, captar, meu Deus, não tá entrando. São pacientes que já estão comigo, são pacientes que confiam em mim, são pacientes que me indicam, são pacientes que dão feedback bom, são pacientes que vão lá no Google e vão me avaliar. Então, quando eu virei essa chave e eu comecei a gerar essa fidelização nesses pacientes, gente, sim, aí fecha, né, na parte do retorno financeiro. Faz toda a diferença. Então, esses 3 pontos, guardem isso, tá? O programa nutricional ele vai gerar clareza e segurança para ambas as partes, mais fidelização e resultado do paciente, e ele vai te ajudar a ter maior previsibilidade e retorno financeiro, certo? Dê, tem algo para complementar desses 3 tópicos? Não, vê. Bom, então, resumindo tudo isso que eu falei, né? Trazendo toda essa parte, eu trago essa frase, né, que a gente sempre coloca em vários lugares, que é: os pacientes confiam em quem tem um plano, em quem tem um caminho. Porque o plano gera clareza. E o profissional que confunde o paciente, ele perde. E aqui, gente, não é o tópico, né, que eu vou trazer aqui, mas eu acho que eu vou entrar nessa parte aqui. Tem uma coisa interessante. Tá, eu vou falar no próximo, então, para eu seguir aqui. Aí, meninas, a gente entra nessa parte, né? Vocês podem comentar aí no chat, tá? Se alguma de vocês tem medo de vender programa, ou se o programa não tá muito bem estruturado. Ai, mas como é que eu vou? Porque é uma coisa que eu escuto muito, muito mesmo de nutricionista. Eu vendo uma consulta avulsa. E aí, nessa consulta, eu ofereço o meu plano, porque aí o paciente já me conhece, o paciente já sabe quem que eu sou, e aí a chance dele fechar esse programa é muito maior.
Essa fala, ela já vem com muito medo. Essa fala, ela já vem com muita insegurança, de tipo assim, como que eu vou ofertar um programa para um paciente sendo que ele nem me conhece? Gente, um paciente que fecha uma consulta com você, ele fecha três. Se você conseguir ter clareza do que você faz, que de fato você tem um programa e que você ajuda esse paciente, seja qual for a área que você atua, comportamento, esportiva, clínica, saúde da mulher, todas as áreas da nutrição, para você gerar um resultado no paciente, você precisa minimamente de três consultas. Você precisa de uma primeira consulta para entregar ali, uma segunda para ter um retorno e uma terceira ali para você conseguir fechar minimamente que o paciente te trouxe. Por mais simples que o caso seja, você não consegue fazer isso em uma consulta. O paciente, como é que ele vai voltar com você com ali um feedback, enfim, com um resultado? E aí muitas pessoas falam, ah, mas como é que eu vou vender? Gente, vendendo e vende, tá? E eu vou falar que vende porque eu tinha um mentorado meu, ele fez a mentoria, ele não atendia, ele tinha acabado de formar, super inseguro, não sabia o que fazer, tava ali, tinha feito uma consulta, ficou super nervoso, porque ele falou, ah, eu não sei o que eu faço, se o paciente trazer uma demanda que eu não sei, estruturamos o programa nutricional dele, e eu sei muito bem, porque ele atende num espaço que eu alugo aqui na minha cidade, então eu acompanho minimamente ali os atendimentos dele. Gente, depois que ele estruturou o programa nutricional dele, ele falou pra mim, Verônica, eu só vendo o programa. Ninguém quer fechar consulta. Então, aqui já vou dar uma dica. Vou dar uma. Opa, peraí, que alguém tá com o telefone, o microfone aberto. E aqui, dica, tá? Para vocês. Normalmente, quando eu envio material para o paciente, então, normalmente, né, minha secretária, minha assistente, elas enviam material quando a pessoa vem. Ali eu explico minimamente o meu método, as estruturas bem básico, tá? Não é entrar em mil detalhes. E eu coloco o programa e a consulta avulsa. Então, eu coloco programa nutricional. O que que é? É um acompanhamento com processo de evolução, com estratégias que tem começo, meio e fim. O programa, eu deixo bem claro, não é um pacote de consultas, é um programa que a gente vai visar essa mudança de comportamento, para a gente ir definindo etapas por etapas. Isso gera maior adesão no paciente. Depois eu coloco consulta avulsa. A diferença é que não tem o acompanhamento ali, esse planejamento, e a consulta avulsa eu só fico ali de suporte durante o mês. O programa não, o programa não é que eu fico de suporte, o programa eu tô ali com o paciente. Gente, na hora que o paciente responde, 90% dos pacientes falam, eu quero o programa nutricional. Eles por si só, eles escolhem, não precisa ficar ali fazendo um pitch de vendas, fazendo uma oferta de vendas absurda. No próprio material, o paciente ele vê que vale mais a pena. Já outra dica também, coloca um valor um pouquinho menor assim no programa, né, para valer a pena. Na verdade, eu subo a minha consulta avulsa mais cara do que eu gostaria. Então, aqui já estou dando, tipo assim, uma dica de ouro para vocês, para poder o programa ficar no valor ok, ao invés de diminuir o valor do programa, para estimular o paciente a fechar. E eles fecham, tá? Não é porque, ah, mas é muito fácil para você porque você tem tantos anos de formada. Não. Tô falando porque desde o começo lá eu já vendia pacotes, né? Mas eu sempre vendi, nunca fui trabalhar com consulta avulsa, nunca trabalhei com retorno, nunca na minha vida. Desde 2017, nunca trabalhei com uma pessoa, o paciente paga uma consulta e ele volta para o retorno. Isso para mim nunca existiu, porque o meu trabalho é minha hora ali e tudo. E falo por experiência de mentorado de pessoas que nunca atenderam e começaram a atender e que vendem. Então não tenham medo de vender um programa, certo? Dê, pode falar. Entrou num ponto, a gente está bem conectado, quer falar agora sobre os retornos. Não sei se algumas de vocês já atendem aqui, né? Enfim, mas se vocês atendem, me fala se vocês fazem retorno, se vocês pensam em fazer, porque era algo que eu fazia. Até na época que eu atendia, muitos anos atrás, quando eu atendia convênio também, eu acabava fazendo, porque o convênio só cobria 6 consultas por ano e eu não queria deixar meu paciente desgarrado assim tanto tempo. Então, eu fazia os retornos. Mas isso que a Verônica ponderou é como a gente se sente. Por quê? É diferente de um retorno médico, né? Não tem nada, inclusive, no CRN que diga que a gente tem que fazer retorno, tá, meninas? Então, isso não vai contra um. A Natália falou, eu fazia, mas parei. Agora eu trabalho com os pacotes, é. Muito bom, Nath. Mas não tem nada antiético e legal, nada disso, tá? A gente que
pegou meio que esse modelão de atendimento médico, né? Então, o nutricionista surgiu depois, do CRM e acabou pegando esse modelo de atendimento, mas que não se aplica muito para a gente, não. Porque muitas vezes o paciente volta com uma outra demanda. Você tem que quase começar do zero, né, Vê? Então, assim, nossa, pera, agora mudou minha rotina, agora eu tô trabalhando tal hora, agora eu tô indo treinar tal hora, agora eu tô cozinhando em casa, agora eu tô comendo fora. Você fala, meu Deus. Como que isso pode ser um retorno, né? Ele não está indo só para levar um exame para você olhar, né? Então, de fato, não é coerente com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Isso vai, olhando backstage, né, bastidores, vai desanimando um pouco a gente, porque a gente não quer oferecer menos. A gente não pode falar, não, no retorno você só vai falar 15 minutos comigo e isso aí você leva para uma outra consulta nossa, né? Não tem como a gente distinguir dessa maneira. Então, eu também aprendi a duras penas aí na trajetória, igual a Natália também já faz, né? O paciente entender, e muitas vezes é um trabalho nosso mesmo de educar, né? O paciente, não, com a gente é dessa forma, né? Não tem um retorno, porque eu quero te dar toda a atenção devida, o que for preciso, a gente olha e reestrutura novamente. Não, perfeito. E só para pontuar uma coisa que eu acho para não ficar confuso para vocês, parece que a gente não vai entrar muito nesses detalhes, mas aproveitar que a gente está aqui conversando sobre, né? A Dê falou, né? O paciente ele volta com outras demandas, tudo. Gente, isso vai acontecer. Quando eu falo que a gente não pode ficar apagando incêndio, é a gente não ter minimamente um caminho ali para seguir. Porque acontece, às vezes, você traça um caminho ali, mas o paciente ele não vai conseguir evoluir daquela maneira. Mas o ponto é, tá, então, tá, eu tracei minhas primeiras estratégias na primeira consulta ali, o paciente volta, mudou tudo, tá, mas eu ainda tô seguindo dentro, eu posso ter dado um passo para trás, mas dentro da proposta. Então a gente arruma isso daqui, mas a gente tem que seguir para essa parte. Então é sempre direcionando ele para um próximo passo, né? Então sempre mostrar para ele, tá, olha, a gente estava aqui, você teve que voltar um pouquinho, a gente volta um pouquinho, mas agora a gente tem que seguir, continuar firme aqui dentro disso que a gente planejou. Isso que faz a diferença de um programa nutricional muito bem estruturado, tá? Bom, e aí, né? Enfim, trazendo a questão do medo, só pontuei aqui três tópicos basicamente, porque qual que é esse medo em vender esse programa, né? Que é esse medo de parecer comercial demais, insegurança sobre como o que colocar ou como estruturar. Então, tá, eu tenho, mas eu não sei o que que eu coloco, eu não sei o que que eu vendo, eu não sei como é que é de fato esse programa nutricional. Ou, e uma coisa puxa a outra aqui, né, gente? A falta de clareza do próprio método. Então, isso é uma dor que faculdade não ensina, nenhum lugar ensina, gente. Eu aprendi isso batendo muita cabeça, mas muita, assim. Quantos finais de semana que eu entrava, assim, todo mundo final de semana, aproveitando, e eu lá, final de semana inteira, falando, cara, eu preciso ter um método, eu preciso estruturar isso, desse jeito que eu tô atendendo não tá certo, eu não posso sair atendendo. Porque assim, tem um ponto, eu não sei se vocês conhecem um pouco do meu trabalho, não sei quem vem pelo Instagram, quem vem, enfim. Mas eu nunca calculei muito bem dieta, assim. Meu plano alimentar, ele é sempre mais do ponto qualitativo. Claro que eu olho para a questão, né, calórica, mas não de uma questão direcionada. Então eu não uso nem software de nutrição. Eu sempre trabalhei com comportamento e estilo de vida, trabalho com nutrição, trabalho muito nessa área. E ali eu falava, cara, eu preciso ter um direcionamento para o meu atendimento, porque senão eu vou ficar o quê? Sei lá, o que que eu vou fazer? Então, principalmente quem trabalha com comportamento, essas coisas, precisa ter mais ainda, porque os resultados ali, eles não são tão palpáveis, né? Não é tão sobre o peso. Então, se você não consegue mostrar para o paciente que ele está evoluindo, que ele está progredindo, que ele está ali saindo do ponto A, indo para um ponto B, e que você vai continuar levando ele para o ponto C, e assim sucessivamente, você vai ficar perdido, o paciente vai ficar perdido. Então, ter um método é muito importante. Claro que aqui hoje a gente não vai entrar nesses detalhes, nem se eu quisesse, né? Não tem como isso aqui, enfim, são horas e horas e horas de mentoria, enfim. Mas é um ponto já para vocês anotarem, para vocês refletirem, para vocês se questionarem. Porque quando eu olho nutricionistas mais ainda experientes, que estão lá na frente, muitas delas falam também, falam, gente, a maior erro que nutricionistas mais novos têm é porque elas não conseguem ter um método ali, sabe? Elas vão só atendendo, porque na faculdade, infelizmente, não ensina. É tipo aquela consulta, né? Anamnese ali e tal, consulta, retorno e tal. E na verdade, o trabalho da nutrição ele é muito mais profundo do que isso. A gente tem muita coisa para fazer com o paciente, igual o Dê falou. Não é sobre ver um exame, voltou ali, pronto, é isso, tomou remédio, passou a dor, maravilha, beijo. Não. É sobre um acompanhamento.
Então, ter essa clareza desse método, ter essa estrutura é muito importante, tá? E aí, eu trouxe um pequeno spoiler aqui. Deixa eu só ver aqui rapidinho que a Jéssica mandou aqui no chat. Ela perguntou assim: para o paciente fechar o programa nutricional, é interessante fazer uma call antes com ele para apresentar? Jéssica, vou ser muito honesta com você. Acho que depende muito, tá? Se você tá muito no começo e você acha válido isso, eu não vejo problema nenhum. Eu tenho uma mentorada que ela faz isso e dá super certo. Porque ela não tem uma demanda muito grande de pacientes interessados, então ela faz. No começo, quando eu comecei a vender ali, eu conversava muito por WhatsApp. Eu nunca fiz ligação, mas eu falava assim para o paciente: qual que é o seu objetivo? O que que você está buscando? Aí o paciente me respondia e ali eu conversava e explicava por áudio, e isso costumava dar muito certo, eu costumava fechar. Hoje eu não preciso falar nada, enfim, não é nem por indicação, eu acho que eu, pela minha segurança mesmo, eu acho que isso já flui assim muito bem. Mas se é uma coisa que te deixa segura, eu não vejo problema para um começo. Depois você mesma vai perceber que não dá, que a demanda não vai dar, que você não vai conseguir suprir isso. Mas se é uma maneira de, nesse momento, de te fazer seguir mais, ficar mais segura, se sentir mais segura, mais confiante, e a pessoa que está querendo fechar está interessada nisso, eu acho que não custa. Mas às vezes, pelo áudio ali, às vezes já é mais do que suficiente. O ponto é, eu acho que vale sim você investir, vamos dizer assim, um pouco mais de tempo para poder no começo você ir vendendo, até para você ir acostumando com isso, sabe? Quanto mais você vai falando sobre o seu programa, você vai entendendo. Eu lembro que no começo eu escrevia, eu ficava meio travada, assim. Depois eu comecei a falar sobre, assim, de uma maneira muito simples, muito fácil. Então pode ser até um treinamento aí para você. Pode falar dele. Vou falar um ponto e um contraponto, que eu sempre gosto de refletir sobre as coisas. É, muito cuidado, que uma vez eu não era uma mentorada minha, mas era uma nutricionista que eu só troquei uma conversa e tudo mais. Ela falou, às vezes o paciente, o futuro, né, paciente, enfim, aquela pessoa que você está prospectando ali, já começa a achar que aquilo é uma consulta. Então, muito cuidado nesses pontos se você for fazer uma ligação, tá? Gosto muito desse método que a Vê falou, de áudio e tudo mais. Aí é a forma que você quer se comunicar, se você usa um WhatsApp Business, por exemplo, enfim, acho que é bem funcional, ou até mesmo num Forms, né, que você pode enviar, que o paciente ele já vai, né, se abrindo ali para você, trazendo alguns pontos, ele já vai pelas suas perguntas, ele já começa a entender até sua forma de tratativa, sabe? Então, quanto à ligação, essa ponderação só. E áudio ou mesmo Forms, eu já acho que é uma aproximação também legal. Perfeito. É isso, Jéssica? Está respondido? Porque às vezes no começo a gente fica meio insegura ali mesmo, sabe? Eu acho que a insegurança, ela não é errada, gente. Falar assim, ai, eu tenho que ser segura o tempo inteiro. A insegurança, a gente ter insegurança é normal. O que a gente não pode ter é bloqueio. O que não pode deixar essa insegurança não deixar a gente fazer. Ah, eu tô insegura, eu não vou. E aí você não faz. Você tem que fazer. Vai fazendo da maneira que você acha ali relevante. O importante é você ir fazendo, tá? Bom, eu trouxe aqui, gente, basicamente, como eu falei, aqui não é um lugar para a gente entrar em grandes detalhes, né? A gente não tem nem tempo para isso, e não é o intuito da Comu também. O intuito é a gente trazer essas reflexões, essas conversas, ouvir vocês também, até também quem tiver algo para complementar, para, enfim, falar. Daqui a pouco eu posso deixar, eu abro o áudio também para vocês ficarem super à vontade, até para trazer a insegurança de vocês. Talvez a gente pode trazer algum insight aqui que pode ajudar. Mas, basicamente, tá? Quando a gente fala da estrutura de um programa, aqui então trazendo uma pincelada muito breve, a gente fala basicamente, de três etapas, tá? De três pontos ali importantes. Primeiro, a gente fala de olhar para o método. Então, quais são as transformações que você promove? Quais são esses pilares? Então, aqui é você olhar antes do atendimento, antes da prática ali em si. É você olhar com que você trabalha, o que que você quer promover nesse paciente.
quais são as ferramentas da nutrição que você usa, né? Comportamento alimentar, nutrição funcional, fitoterapia, nutrição esportiva, enfim, exames, avaliação, enfim, é você entender quais são, tá? Esses pilares importantes ali que vai gerar essa transformação no paciente. Então você fala, bom, eu sou nutricionista que trabalho com isso. Por exemplo, eu promovo emagrecimento ali, saúde, através da mudança de comportamento e estilo de vida. Eu precisei ter meus pilares para poder embasar isso, meus pilares voltados para comportamento, mais voltado para a linha homeostática ali, entendeu? Comportamento alimentar, de fato, regulação de fome e saciedade, crononutrição, ciclo circadiano, a nutrição comportamental em si, como lidar, ferramentas para gerenciar a emoção, até práticas mesmo mais holísticas, né? Tem várias formações na área, então eu ajudo o paciente muito a lidar com estresse, ansiedade, a própria nutrição clínica, funcional, fisioterapia, para poder complementar isso. Enfim, então, o primeiro passo é olhar para isso, tá? Entender muito bem qual é essa estrutura. Porque aí, depois que você define isso, você vai colocar isso em caixinhas. Então, tá. Então, se eu uso esses pilares, então, primeiro eu preciso ajudar meu paciente, por exemplo, a lidar com a questão de comportamento. Não sozinho, talvez. Talvez eu já vou entrar com uma outra estratégia junto e vou alinhando ali. Mas é um lugar de você colocar esses pilares, né, essas ferramentas que você usou, na estrutura, nas etapas. Em quantas consultas eu vou fazer? Eu vou fazer 5? Eu vou fazer 6? Eu vou fazer 3? Esses três consultas vão ser em 4 meses? As minhas 5 consultas vão ser em 6 meses? Quanto tempo eu quero acompanhar esse paciente? Como é que vai ser ali, o espaçamento dessas consultas, né? Como é que vai entrar esse trabalho desde que eu entendi o que que eu promovo, como que eu consigo colocar isso numa estrutura básica para ajudar esse paciente a fazer essa mudança? Então, olhar para essas etapas, isso é muito importante, ter muito claro, né? E aí, dentro dessas etapas, dessas consultas, um ponto muito importante é você entender como que você vai acompanhar esse teu paciente, porque se ele está num programa nutricional com você, é porque ele quer ser acompanhado. E aí é a hora que você vai agregar valor no seu programa, você vai cobrar por isso, mas é igual eu falo, no meu programa nutricional, eu acompanho meu paciente. De tempo em tempo eu falo, e aí, como é que tá? Evoluiu? Como é que tá essa parte? Ah, não, então peraí, vamos fazer um ajuste aqui pro WhatsApp mesmo, vamos fazer aquilo. Como é que você tá? Me manda um áudio aí para saber como é que tá funcionando, como é que não tá. E aí, o que a gente vai fazer? Então, eu vou ali mostrando para o paciente que ele não tá sozinho nesse processo. Que não é só uma consulta que ele vai ali, passa para mim, eu falo ali e tchau. Não, eu tô ali acompanhando esse paciente de fato. Eu peguei esse paciente no começo e eu vou levar ele até o fim. Eu tô junto dele ali. Obviamente, sempre com tudo que é acordado, né? Eu acho que o que você acaba acordando com o paciente não tem erro ali. Então, entender, você não vai ficar respondendo o paciente todos os dias. Tem paciente que demora, às vezes, um tempo para responder, mas eu deixo isso muito bem claro. Eu falei, olha, de tanto em tanto tempo, eu vou estar te mandando uma mensagem. Quando você responder, às vezes eu posso demorar tantos dias para te responder, mas nunca, em nenhum momento, meu paciente ele se sente sozinho, perdido ou solto dentro desse processo. E é aqui, no meu ponto de vista, depois de muitos anos de atendimento e muitos programas, eu acredito que o que mais gera fidelização é nesse ponto aqui de acompanhamento. Os resultados, as transformações, tudo isso sim. Mas o paciente, ele fala, caramba, ela tá ali de fato comigo, ela tá me acompanhando, ela tá me olhando, ela tá ali, enfim, segurando na minha mão mesmo. E aí aqui eu volto para aquele ponto, gente, que eu falei, né, e a Dê trouxe também, da questão do retorno financeiro. Claro que para você dar uma atenção maior para o seu paciente, você precisa cobrar um ticket um pouco mais alto para isso. Você precisa cobrar ali um valor que realmente responda a isso. E o seu paciente ele vai gerar esse valor. Vê, estou começando, eu ainda estou insegura, não posso cobrar um valor muito alto. Você não vai cobrar um valor muito alto comparado com o mercado. Você vai cobrar um valor interessante com base no que você cobraria de consulta avulsa. Entendeu? Ali você coloca um valor ali justo. Então, eu cobro R$ 200 na minha consulta avulsa. Tá, R$ 200. Então, o meu programa, como eu vou estar acompanhando, então eu vou jogar cada consulta ali, sei lá, 300. E aí você joga sua consulta avulsa, é 350. Aí você fala, ou 250 dentro do programa, e aí você coloca, porque na hora que o paciente vai fechar,
Ele faz essa conta. Ele vai pegar quantas consultas tem ali, ele vai dividir e ele vai entender minimamente, né, quanto que fica cada consulta. Então, essa parte de fidelização, ela é muito importante quando ela vem desse acompanhamento. O paciente, ele se sente seguro e ele quer estar ali. Ele fala, cara, eu não quero abrir mão, não quero ir para outro nutricionista. Até porque você não está enrolando ele, você está gerando um processo ali, você está gerando uma evolução, você está progredindo com ele, você está mostrando isso para ele. E o paciente, ele começa a gerar muito vínculo com você. E, gente, esses pacientes, eles indicam muito. Essa é a verdade. Os pacientes que estão ali com você, não é só sobre a fidelização deles. Eles indicam, é aquele paciente que ele vai sentar na mesa do trabalho e vai falar assim, gente, vocês precisam marcar consulta com a minha nutricionista porque ela é maravilhosa. E sabe quando eu até tenho os pacientes que eles brincam comigo, você fala assim, ai, gente, elas falam assim, eu acho eu tão chique que eu falo assim, a minha nutricionista. Né? Porque, tipo assim, não foi em uma nutricionista. Eles falam assim, tem uma paciente minha que ela fala assim, ai, sempre quando no trabalho eles estão conversando sobre coisas de comida, eu falo assim, eu vou perguntar pra minha nutricionista, pra ver se faz sentido, né? Que fica chique, né? Quando você fala assim, eu tenho uma nutricionista. Mas é isso, eles têm, porque eles sabem que quando eles puderem ali, que eles precisarem, eles vão contar comigo e quando, enfim. Esse é um método que eu escolhi atender, gerar essa proximidade, gerar essa aproximação com o paciente e falo com muita tranquilidade, eu não me arrependo de nada, porque assim, eu não preciso ter uma demanda muito grande de paciente para eu ter o retorno financeiro que eu desejo. Então, nisso eu consigo dar mais atenção para ele, eu não preciso lotar a minha agenda absurdamente, tá? Atender o dia inteiro, todos os dias, então eu consigo ter a minha agenda minimamente estruturada no dia ali e ter esse retorno. Então, esses são alguns dos benefícios do programa, né? Deixa eu ver aqui. Enfim, gente, era esses insights que eu trouxe. Eu queria ouvir um pouco de vocês, Nath, Maria, vocês querem compartilhar alguma coisa, falarem se vocês atendem? A Nath trouxe um pouco. Quer falar alguma coisinha, Nath? Alguma, enfim, dor, alguma questão, alguma coisa, escrever? Ah, eu queria. Pode Vamos lá. Vocês falar. estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Bom, vamos lá. Boa noite. Boa Acho que noite. foi muito bom esses insights. Eu trabalho também com nutrição comportamental e, e hoje, assim, na verdade, eu não vivo de nutrição ainda, é o meu sonho, né? Eu trabalho CLT e atendo. E hoje eu me sinto um pouco perdida, né? Então, eu tô começando a montar uma estrutura aí dos meus atendimentos. Então, eu antes trabalhava com retorno até pouco tempo, e realmente, todas as vezes que eu ouvi esses insights, eu vi que faz realmente sentido, porque eu tinha novamente uma consulta ali com o paciente. E, e hoje eu sinto a dor de que, às vezes, tem alguns pacientes que não voltam, né? Que vão, ficam um tempo e não voltam. Então, eu tenho uma dificuldade ainda de captar pacientes, exatamente pela minha abordagem também. Eu acho que é um pouco difícil, né? Acho que, Verônica, eu não sei se você já passou por isso, mas a comportamental as pessoas. Como assim você não trabalha com dieta? Como assim você não é restritiva? Então, hoje eu sinto um pouco de dificuldade nisso, mas cada vez mais eu tenho me posicionado. Então, eu acho que isso é importante, porque eu vejo que chegam pessoas para mim que realmente entendem que a minha abordagem é dessa forma e ficam. Então eu prefiro, né? Eu até prefiro dessa forma. Mas hoje eu me sinto um pouco perdida nesse ponto, né? De estruturar um pacote que faça sentido. Então agora você trouxe esse insight do programa e realmente eu vejo que é muito melhor do que um pacote, porque eu vejo que meus pacientes eles fecham ali um pacote mais básico de 2 consultas e é isso, e vão renovando, vão vendo o que dá. Então eu me sinto um pouco segura também. Eu às vezes até em falar meu valor, assim, o valor da consulta, né? Eu não consigo também tirar a consulta avulsa. Então eu criei um plano que é a consulta avulsa e aí eu faço um bate-papo de 15 minutos ali intermediário para tirar dúvidas do plano. Então, assim, eu me sinto um pouco perdida nisso, nessa estrutura, né? Mas acho que esses insights hoje me ajudaram a pensar um pouco, mas essa é a minha principal dor. Eu, às vezes, me sinto um pouco insegura do paciente falar, é caro demais, sabe? Então, acho que é isso, né? Porque eu ainda tenho um pouco paciente, então eu fico nessa de,
ai meu Deus, não quero perder, né? Nem pelo dinheiro em si, mas aquela coisa de você tá trazendo evolução ali para o paciente é muito boa. Então, acho que é isso, assim, acho que é a minha principal dor hoje. Não, perfeito. E assim, é que nem eu falei, é normal a gente ter insegurança no começo, gente. É normal, sabe? Eu acho que a gente também colocar num lugar de se punir por conta disso é muito injusto, sabe? A gente tá começando, né? Acho que a Maria comentou também que tá começando, recém-formada, tudo muito novo. É normal, qualquer coisa que você vai começar, você começa mais insegura. O ponto é que você precisa acreditar no que você faz e o que você faz é muito bom. Então, eu comecei a atender comportamento em 2017. Ali eu atendi a terapia nutricional mesmo, assim, sabe? Zero plano alimentar. Depois que eu fui mudando, migrando. Só que eu acreditava muito nisso. Eu sempre acreditei muito nisso. Eu sempre acreditei fielmente. Eu sempre, desde 2017, eu falo nas redes sociais que caloria não é tudo e que isso é uma balela. E eu fui num congresso esse final de semana, todo mundo falando isso. Eu falei, gente, eu bato nessa tecla desde 2017, onde o povo, todo mundo me julgava, me. Então, assim, Nath, acredita muito no que você faz, sabe? Nutrição comportamental não é difícil fechar consulta. As pessoas estão cada vez mais precisando disso e cada vez mais entendendo a importância disso, sabe? Mas a nutrição comportamental aqui é uma dica para você, tá? Ela é muito vaga. Ah, nutrição comportamental. O que é nutrição comportamental? Você é nutricionista. Independente da área que você segue, você não deixa de ser um nutricionista. Sabe? Então, às vezes a gente rotula demais. O ponto é, qual transformação que eu gero no paciente? Qual paciente que eu quero ajudar? O que que eu quero ajudar nele? Ah, eu quero ajudar ele a ter uma melhor relação com a comida. Tá, você vai vender isso e você vai estruturar um programa que vai ajudar ele a ter uma melhor relação com a comida. Não, eu vou ajudar ele a perder peso através de uma melhor relação com a comida. Então, eu vou estruturar um método para poder ajudá-lo nele. Então, às vezes, a insegurança, ela vem desse lugar de ficar muito vago até para você. Se é vago para você, para o paciente é mais ainda, sabe? Então, por isso que o programa nutricional, ele é muito importante para te gerar essa clareza. Quando eu falo lá no começo sobre clareza, é isso. Até para você se posicionar nas redes sociais. Porque você vai entender o que que você trabalha, você vai entender o que que você faz. Você vai entender ali, né? Ainda mais comportamento é uma coisa complexa, dá para vender um acompanhamento, mas você tem que saber falar, olha, eu te ajudo a sair desse lugar para chegar nesse. Não só nutrição comportamental, não só trabalhar, mas o que que você faz com o paciente? Quando você tem essa clareza, você começa a se posicionar, você começa a vender, você começa a fazer tudo com muito mais segurança. E, obviamente, o paciente, ele também, ele recebe isso. Ele não vai ficar falando, mas fala assim, ai, não, mas eu tenho, tem problema deixar sua consulta avulsa. Só que você tem que mostrar para ele que aquela consulta avulsa ali, para ele, não vai servir de nada. Entendeu? Porque não vai. Não, mas trabalhando comportamento. Vai ser só pra vocês dois se conhecerem, vocês ficarem amigos e aí entender. Então, assim, dá pra vender, dá pra colocar ali, dá pra acreditar que trabalhar com comportamento gera, assim, adesão. Muita gente está procurando, muita gente está precisando, cada vez as pessoas mais estão conscientes. E é isso, é se posicionar muito clara nisso, mas aí isso começa nessa estruturação desse programa muito mais alinhado. Dê, pode complementar. Complementando e também pegando o que a Maria colocou aqui no chat, é, eu acredito que até a gente vive dando um passo para trás e é bom reestruturar. É totalmente diferente a anamnese que eu tenho hoje, com certeza de vocês também, da V também, porque a gente fala bastante sobre isso, da que a gente tinha lá no início. Nossa, eu lembro que eu peguei uma cópia da clínica quando eu atendia na faculdade. Imagina se eu iria usar aquilo hoje, tem coisa ali que nem cabe no meu nicho, né? E o que eu falo de dar um passo para trás, isso vai ao encontro também do que a Natália trouxe, do que a Maria também colocou, olhar de novo para a persona, para quem a gente está falando. Porque eu atendo a saúde da mulher, que pode ser ampla, mas eu estou muito mais focada e voltada para tratamento de endometriose, que está relacionado com a FIV, que eu atendo muitas pacientes que fazem esse procedimento, e perimenopausa, climatério, menopausa. É bem isso que eu atendo ali. Quando foge um pouco desse sentido, eu já indico para outros colegas. Isso também é importante a gente ter parceiros que atendam é, alguém que vem atrás da gente, então com quem a gente confia também. Mas voltando a entender a persona é muito importante nesses processos para divulgar o nosso trabalho,
para entender quem a gente pode ajudar. Isso é muito honesto, porque vocês não precisam delimitar uma coisa só, tá? Ainda mais no começo, dá muita insegurança mesmo, né, Vê? Mas tenta pensar assim, poxa, para esse perfil de pessoa, né? Como que eu posso criar um programa nutricional? Que eu colocaria ali? Então tá, vou atender esportistas. O que eu posso colocar ali? Qual é a demanda desse esportista, né? Que eu posso levá-lo do ponto A para o ponto B nessa trajetória toda? Sabe, a gente tem que imaginar meio que percorrer um caminho, né? Isso a gente mostra bem detalhado assim na mentoria, mas já para vocês terem essa ideia, sabe? Do que ele vai transcorrer ali contigo. E o que vocês já têm de ferramenta hoje. A gente aprende ferramenta em todo o nosso processo, né, de vida. Mas o que você já tem hoje? Ah, uma escala da fome. Ah, eu tenho uma análise subjetiva. Eu consigo, enfim, ensinar meu paciente a meditação da uva passa. Vai colocando ali as ferramentas que vocês têm, né? Então, comece a entender que momento que vocês vão ajudar, o que vocês vão ajudar nessa trajetória aí do seu paciente, de acordo com o nicho que vocês gostam mais, o que vocês querem, fiquem mais à vontade para divulgar o trabalho de vocês. É isso, gente. Eu acho que o intuito aqui, a gente sempre comenta da mentoria, né? A gente tem mentorias individuais, a gente tem a mentoria em grupo, que ainda não tem turma, mas o intuito da Comum não é, sabe, a gente ficar, enfim, vendendo. É claro que a gente sabe que às vezes tem uma demanda maior. O ponto, na verdade, aqui é trazer esses insights. Te fala, se vocês saírem daqui, então, se Nath trouxe aqui, Maria, enfim, sair daqui e falar, cara. Isso daqui eu preciso olhar com mais cuidado. Isso daqui, nossa, elas falaram um negócio ali que faz muito sentido e a partir de agora, pode ser que você não vire a chave amanhã, mas a partir de agora eu vou começar a olhar para isso com mais cuidado. É esse o intuito, sabe, do nosso encontro. É um encontro rápido mesmo, de uma horinha aqui, a gente já está encerrando, mas é para trazer mesmo um olhar diferente, porque é o que eu falo, a gente fica muito sozinha, né? A nutrição é muito solitária, e às vezes a gente fica ali, tipo, achando que a gente está fazendo muita coisa errada, batendo muita cabeça. Eu bati muito cabeça até eu achar o lugar certo, e eu falei, putz, talvez se eu tivesse me esbarrado com alguém no momento ali, tivesse me dado uma luz, minha vida seria completamente diferente. E aí acabou que a Comum, a Bigold, ela vem muito desse propósito, sabe? Da nutrição com propósito mesmo, de acolher, de entender, de trazer uma palavra ali que às vezes pode trazer não só um insight, mas um conforto, um acolhimento, de virar falar assim: bom, tem um caminho para seguir, né? Tem um processo, estou começando. Mas eu tô no caminho, tá tudo bem, sabe? Eu não tô sozinha, não sou só eu que tô passando por isso, já passaram por isso, tem outras pessoas aqui que estão comigo. Então, o intuito é realmente esse. Tem alguém que quer colaborar com mais uma coisa, falar sobre, para a gente já encerrando? Lembrando, tá, gente, que os encontros antigos, eles ficam gravados, ficaram gravados, esse fica também. Então, eu vou postar lá no grupo geral, se vocês quiserem caminhar para alguém, fiquem super à vontade, tem a playlist lá no YouTube, então dá para assistir todos os encontros lá, tem temas até, Nath, de comportamento lá, falando de comportamento alimentar, é um encontro muito legal, então eu acho que vale a pena dar uma assistida, tá bom? É isso? Temos isso por hoje? É isso, Dê? Acho que a Nath abriu o microfone, ia falar alguma coisa, Nath? Abri só para agradecer, foi muito bom, gostei bastante. Não conhecia, a comunidade, mas eu vi o link, entrei e parece que era para eu entrar. Então, adorei. Obrigada. É isso, era o propósito, era para ser. Eu acredito muito nisso também. E aí, toda primeira terça-feira do mês, a gente faz um encontro com um tema diferente, seja Instagram, venda, marketing, branding, às vezes até comportamento também a gente fala, mas eu sempre mando lá no grupo geral, tá? Então fiquem por lá, é um grupo mais de aviso mesmo, não fico enchendo o grupo de coisas, só para vocês ficarem mais por dentro mesmo, tá bom? Convido vocês também para me seguir no Instagram, seguir a Dê, porque também a gente vai trocando por lá, certo? É isso. Um Obrigada, viu, beijo para meninas? vocês, boa Atentas lá noite. no Tchau, grupo. tchau. A gente sempre vai divulgar coisas, vai vir coisa nova também por aí. Beijo, beijo, gente. Boa noite. Boa noite.